Oi, tigras! Eu sou Renata Fogaça e minha dupla, Caroline Banazeste. Estamos aqui em mais um podcast Tigras Multiverso delas. Então, meninas, segundo episódio, com uma convidada super especial. Hoje a gente teve uma escolha de um tema bem bacana, que eu acho que vai estar integrando todo mundo aí, todas as idades. Principalmente a nossa aqui dos 35+, né? Não precisando falar muitos detalhes. Não. Então, como do outro, a gente já falou um pouquinho do projeto. Nossa ideia é convidar mulheres que a gente gosta tanto no âmbito profissional quanto pessoal, que a gente admira, tem carinho, tem amizade, né? Cultiva ao longo dos anos uma proximidade, tem referência para falar sobre isso. E eu acho que hoje a gente está muito bem acompanhada, né? Muito bem, estamos aqui com a nossa maravilhosa Juliane Lavarda. Oi, Tudo Ju. bom, Juju? Tudo bom? Juju para Tigras íntimas. queridas. Sim. Juju para as íntimas. Nossa tigra master. É com o maior prazer que estou aqui. Vamos se tigrar bastante Vamos. hoje. Eu acho que ela ficou facinha desde a primeira vez. Desde a No primeira primeiro vez. momento ela já ficou assim. Já vesti a camiseta. Da tigra. Isso aí. Fala um pouquinho de ti, Ju. Então, eu sou Juliane Lavarda, eu sou ginecologista obstetra, eu sou formada há 36 anos e moro há 32 anos em Gravataí e atuando lá na minha área, então, né, como ginecologista obstetra, atendendo muitas e muitas mulheres ao longo desses anos e muitas dessas mulheres se transformando em amigas, e isso eu acho que faz parte de eu estar sendo convidada para estar aqui hoje, que a profissão ultrapassou o limite do consultório. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar mesmo. É sempre um prazer poder responder coisas que eu possa estar ajudando, né? Se é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou bem feliz. E a gente ouve muito isso, né, Rê? Dessa questão humana dela, né? Do Sim. contato, da proximidade, Sim, de que realmente... acaba sendo uma amiga, né? Isso. Não uma médica, no sentido... como é figurado da palavra, né? Isso aí. Sim. Não, e a questão dela falar 36 anos formada, assim, né? Com uma carinha de 36. Eu sempre mexo com ela. Quando eu crescer, eu quero ser igual a doutora Juliane. Então, pois é, tem 36 anos de formada. Bom, então, eu me formei muito cedo, né? Uhum. Eu me formei com 22 anos, eu terminei medicina. Eu comecei com 16, terminei os 22, e com 24 eu terminei minha especialidade, e com 25 comecei a trabalhar na cidade. Então, são todos esses anos que eu moro lá, trabalho lá, e já sou gravataiense, mais gravataiense do que santiaguense, que é a cidade onde eu nasci, ou santamariense, que foi a cidade onde fiz minha formação. E eu acho que estou muito integrada com a cidade, eu gosto muito da cidade, sempre gostei de trabalhar lá. E sempre gostei das pessoas com quem eu trabalhei e com quem eu desenvolvi este negócio de estar lá, trabalhando como médica, mas também desenvolvendo amizade com as pessoas. E isso é uma via de duas mãos, né? Tu ganha, e tu dá e tu recebe. Ô, Ju, e quando a gente é jovem, a gente nunca tem certeza do que a gente quer ser da vida, né? A gente passa por um processo que nem eu, assim, eu quero ser isso, aquilo, a gente vai até cair numa profissão. O que te inspirou a ser médica? Tem alguém na família, alguma coisa assim, ou não? Não tem ninguém na família. Depois de mim, já tem vários médicos, né? Inclusive, eu tenho 2 filhas, uma médica e outra em formação. Mas eu não tenho ninguém na minha família como médica. Mas é um sonho desde criança. Eu lembro de brincar com bonecas, brincar dessa coisa de operar, de tratar as bonecas. E eu me lembro com 14 anos, que é aquela coisa que quando a gente foi debutar, né? Debutei com 14. E aí, então, me perguntaram na entrevista do debut o que eu seria, né? Qual seria o meu sonho para o futuro. Eu falei, eu vou fazer medicina e vou fazer pediatria, na época. Pediatria. E aí, então, isso eu tinha 14, mas vejo que 2 anos depois eu fiz vestibular e passei. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ver, assim, que não era pediatria. E na metade da faculdade me apaixonei pela obstetrícia. E, inclusive, não sei lidar não tive nenhuma aptidão para lidar com crianças. Por todos os desafios que são entender uma criança, né? Mas, então, sempre me liguei muito com mães, com mulheres. E na verdade, na faculdade, comecei 2 coisas, assim, que eu faço com muito gosto até hoje. Primeiro, me dediquei muito para obstetrícia desde essa época, porque eu tinha um professor, eu fui ser monitora de obstetrícia, de pré-natal, no 5º ano de medicina. Mas, antes disso, eu já era voluntária numa clínica de aconselhamento de anticoncepcionais, né?
Então eu trabalhei como voluntária bastante tempo numa clínica. E nisso foi onde eu aprendi muito a comunicação, porque nesse lugar tinha, antes de iniciar os atendimentos da tarde, nos dias que eu ia lá, a gente tinha que fazer uma palestra de orientação. E então comecei ali esse negócio de falar sobre método anticoncepcional, falar sobre o cuidado que a gente tem com a gente, que hoje é usado como um termo como autocuidado, mas que é uma orientação que sempre existiu, sempre teve, sempre foi o médico, o ginecologista sempre foi esse médico que aconselhou a mulher ou ajudou a achar as melhores condições para ela estar mais segura ou mais orientada para as coisas da vida, né? Sim. Porque engloba até a parte da psicológica, né? Porque muitos não procuram psicólogo, psiquiatra, procuram ginecologista. Eu não tô batendo bem, preciso de uma ajuda. Para que tu possa dizer, olha, tem que ir pro psicólogo, né? Nem que indicar, mas passa por ali. E olha só, vai pra lá. Ou quem sabe uma avaliação com o psiquiatra, que também é uma coisa muito importante. E tu vê uma coisa muito legal, assim, eu recordo de muito tempo eu ter escutado que as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, em um determinado momento a gente percebe que aquilo lá de trás, um aprendizado que a gente teve, nos trouxe e nos fez chegar ali. E tu, tão jovem, já conseguiu ter esse feeling, essa percepção, porque tu estava indo para a área ali, né, de crianças, de tudo mais. Conseguiu ter essa percepção, olha, isso aqui é bacana, me interessei, gostei, consegui me conectar com isso. E já desenvolveu, porque poderia se formar, né, na parte pediátrica, exercer, e depois, mais tarde, compreender isso. É uma coisa realmente, acho que de sentir, né? Eu deve ter alguma coisa que a gente não sabe dizer onde é que tá, né? Intuição feminina. Uma intuição. Né? Porque sempre foi a primeira opção também, né? Uma intuição de seguir, esse é o caminho, né? Eu tenho isso comigo a vida toda, o caminho, ele vai chegando para mim, eu não preciso ficar pensando muito nele. Ele vem, eu vou seguindo aqueles passos, sabe? E foi assim com a obstetrícia, e foi assim com o consultório. Eu estou lá todos esses anos com o meu consultório, né? E atendendo diariamente, porque o meu trabalho é consultório e hospital. Hoje menos hospital, muito mais consultório, e terão muitos anos ainda pela frente. Todos os dias fazendo a mesma coisa. Atendendo pessoas, conversando com inúmeras pessoas. E essa escolha, eu não me arrependo dela nunca. A gente conversa, né? A gente vai até a porta conversando com ela. Tá lá dentro e vai levantando, vai acompanhando, assim. Tá na hora, vamos indo. Aí segue, vai beijando e vai dando tchau e conversando, né? É uma coisa assim. É incrível. Porque essa troca é incrível. E fica sempre, e é sempre assim. Então, existe uma energia que gira ali, algumas coisas que acontecem ali, que eu digo que acontece no primeiro olhar, né? Quando eu olho, quando a gente se olha, eu e a cliente que está ali, a paciente que está ali, quando a gente se olha, acontece alguma coisa. E às vezes, quando não acontece assim, já de primeiro, eu fico pensando, como é que eu vou fazer para abordar? Como é que eu vou fazer para entrar? Como é que eu vou fazer para chegar nessa conexão? Porque essa conexão é fundamental para que o tratamento funcione, para que eu consiga saber exatamente o que eu posso fazer por aquela pessoa, por aquela mulher. Confiança, intimidade, tudo, né? Teve até um gancho agora que eu atendi uma cliente que ficou sabendo que a doutora Juliana ia ser a nossa próxima convidada, e ela disse, guria, eu saí de lá, eu tinha uma enxaqueca horrível, eu saí de lá, nós não sabia o que era. Ela ficou matutando com aquilo e ela me ligou. Quando eu voltei, ela disse assim, não, quando eu voltei, ela já sabia o que eu tinha e o que eu tinha que mudar. Porque é exatamente isso que ela estava falando. Ela ficou aquilo assim, o que eu vou fazer para essa miséria? Que não se ajudar na vida dessa mulher. Como é que eu vou poder ajudar? Como é que eu vou poder ajudar? Ela disse que já tinha e foi batata. Ela foi trocar o e aquilo fica assim, né? Fica rodando ali. E aí eu estou conversando com outras pessoas, fazendo outras coisas, mas às vezes a solução de uma vem quando eu já estou falando com outra. É verdade. E isso é questão de estar presente também, né? Sim. A gente estar presente ali, estar conectada com aquilo, e em outro momento vem porque a gente realmente guardou, né? Preciso resolver isso. Aquilo que a gente estava conversando, porque
A gente veio conversando já, né? É sim. O assunto já começou. Porque novamente a gente aproveitou a carona e veio aí. Então a gente estava justamente conversando sobre isso, né? Que a cabeça da mulher, ela tá sempre em funcionamento, que ela tá sempre ativa com alguma coisa. Então, assim, as caixinhas, elas vão se abrindo, enquanto não resolve aquilo, a gente não fecha, né? Eu acho que é isso mesmo. É bem isso. Ela fica ali, daqui a pouco a ideia desce, né? De algum lugar ela vem, ela surge, daí vai juntando a tua experiência, vai juntando o que tu viveu, o que tu leu, o que tu estudou, o que tu viu de outras pessoas. E aquilo que eu falo, assim, muito lá também, assim, na minha vivência de trabalho, que eu acompanho as mulheres por muitos anos. Felizmente, eu tenho esse prazer de acompanhar as pessoas por muito tempo. Então, eu também vou entendendo tem coisas que aqui vão funcionar melhor do que outras que vão funcionar. Tem coisas que para uma funciona, para outra não vai funcionar. Porque não é só uma medicação. Não é uma receita pronta, né? Não é só um remédio, né? São outras coisas que tem que estar juntas ali. E isso é muito legal, que tanto o nosso trabalho quanto o da Ju, ele é baseado em indicações, em confiança. Olha, gosto muito, as pessoas falam com carinho, né? Sim. Olha, tenho certeza que tu vai gostar. Tu vai te encontrar e vai ser o que tu precisa, né? Sim, isso é muito legal. Todo mundo que passa lá, a gente que tem filho, hoje em dia a gente sabe. Foi a doutora Juliane que fez. E às vezes o filho do filho, né? O filho do filho. Tu fica assim, também eu fiz o parto da pessoa e da filha da pessoa, como assim? Sim, mas imagina, com 16, quantos anos? Com 24, 25 anos eu comecei a atender, a fazer partos, e hoje eu tenho 58 anos, eu sou de junho, então eu tô quase nos 59. Então tem tudo isso aí trabalhando. Sim. Verdade. E veio quando para Gravataí? Eu vim para Gravataí com 25 anos, então não sei, tem que fazer a conta aí. Logo em seguida, Sim, porque eu comecei na verdade, eu vim morar em Porto Alegre porque naquela época, assim, o meu ex-marido estava terminando o mestrado na PUC, e aí a gente veio porque ele tinha que terminar o mestrado, e eu comecei a trabalhar, e nisso aí surgiu Gravataí, e surgiram 2 ou 3 locais de trabalho em Gravataí, juntos, e eu fui para todos. Aí não fazia mais sentido eu morar em Porto Alegre naquela época e atender em Gravataí. E acabamos nos mudando enquanto o Rolf terminava as coisas dele, e no fim ficamos aí. Foi assim que aconteceu, foi uma coincidência. 99, então tu já tinha a Anitta e não tinha a Fê ainda. A Anitta tem que fazer conta agora, nossa, vai me matar. Anitta, não, 93. E a Fernanda, 2005 anos, foi 99, né? Então, imagina que já tinha... Não, a Anitta diz assim, as gurias dizem, mãe, tu nunca sabe de nada dessas coisas. Sim, mas a gente não é, a gente é de humanos, a gente não é de exatos. O Enzo também fica assim, nossa senhora, errou feio. Eu sou de humanos. Não sabe fazer as coisas, nunca sabe quando é que nasceu os filhos. É que filho nunca cresce. Não, é sempre bebê. Não, a Anitta nasceu em Gravataí. Ela é que daqui. Então, assim, então é só fazer as contas aí, olha aqui, ó. Eu me formei em 87, 89 eu terminei a minha residência, então 2000. Tá. Não, que 2000, gurias? Que 2000? Ai, pelo amor de Deus, 87, 90. 90? 90. 87 eu terminei, 89 a residência, no outro ano eu vim trabalhar, 90. Tá, que tu faz mais do que 25 anos? Sim, foi o que eu te disse. São 30, são 33, são 30 e tantos anos. A Anitta tem 31 anos. Sim. E a Anitta já nasceu aqui. Tem uns 33 anos, por aí. Isso aí. Então, Ju, a gente falou um pouquinho aí sobre tua trajetória, e a gente quer saber, relembrando, né, Rê, que essas perguntas de hoje, da nossa gravação, são 95% das nossas seguidoras. Elas enviaram na caixinha, a gente fez, né, uma organização ali das perguntas, algumas iguais, outras próximas, a gente conseguiu colocar todas. Então, as perguntas a gente vai passando, só não vamos falar quem são, porque a gente também não lembra mais, né? Mas é isso. Sei mais também. Então, uma pergunta que veio assim é sobre momentos importantes da tua carreira. Momentos de superação, de grande felicidade, e também momentos de perda, de dor. A gente queria que tu citasse um de cada. Momentos de alegria são diários, eu não vou poder dizer um, tá? Porque todo dia tem uma vitória, né? Bom, por exemplo, cada parto é uma enxurrada de alegria, né?
Às vezes eu acho que eu tinha que me segurar para não ficar mais emocionada, assim, mais do que quem estava ganhando nenê. Sim. Né? Quem tá ganhando. E o momento de perda, eu tenho uma história muito triste que eu não vou falar aqui nessa história, mas eu tenho um momento que é muito marcante na minha vida, que aconteceu há uns 20 anos, talvez. E foi um desfecho obstétrico terrível, assim. Mas que, infelizmente, quem faz obstetrícia só lida com coisa boa, mas quando lida com coisa ruim também, né? As coisas não são ruins mesmo. Então, teve um momento assim que eu lutei muitos anos para tirar isso, para superar. Né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu costumo inclusive dizer isso quando eu trabalho. Quando eu dou alguma notícia que não é muito boa, eu digo, eu tenho coração, viu? Médico tem coração. Sim. A gente tem que ser técnico naquele momento e se postar se ter uma postura técnica e dizer, já que eu estudei, o que está indicado para aquela situação, mas eu sei o quanto é triste o que está acontecendo. Então, existem algumas coisas ruins pequenas coisas ruins do meu ponto de vista, mas do ponto de vista do paciente pode ser muito grande e que são mais fáceis de vencer. E esse que é a minha perda obstétrica grande que eu tive, ela vai me acompanhar o resto da vida. Então, na época, me custou, mas hoje eu consigo falar. Em outros momentos, não falaria. Então, não posso contar nomes e tal, que isso é uma coisa... Sim. Mas, assim, em algum momento da vida, a gente tem, sim, um momento marcante que é uma coisa que te faz, assim, pô, que choque. Acontece para todo mundo. Isso é bom que trazem mudanças também, né? Sim. As mudanças na nossa forma de pensar, de ver, até mesmo de lidar com aquela situação, né? E também te reavaliar, né? E aí vem outras coisas, assim, que tu passa a pensar, será que tudo foi como era para ser feito, né? 1 milhão de vezes tu repensa e vê, não, foi tudo feito como deveria ser feito, e mesmo assim não se conseguiu um objetivo bom, né? Um resultado bom. Mas isso tá todo médico vai ter um negócio assim. Tem alguma parte assim da tua carreira que tu faria diferente ou não? Tu mudaria? O que eu faria diferente, eu acho que uma coisa assim, eu teria feito um concurso para alguma coisa, teria trabalhado fora do meu consultório só. Teria ficado ligada em alguma coisa, por exemplo, a prefeitura da cidade, né, atender os postos de saúde. Eu acho que isso faltou para mim. Em conjunto com o consultório? Em conjunto com o consultório. Ter feito assim aquelas 4 horas do dia no posto de saúde, foi uma coisa que me faltou. Já pensou em morar fora? Não, nunca pensei. Inclusive, nunca pensei nem em morar fora do Rio Grande do Sul, com todo o frio, com todo o calor que a gente passa aqui. Que é um país, né? Nós estamos com um clima... Sim. Eu nunca pensei... É 880. Sabe? Eu nunca pensei. Eu pensei, não, cheguei aqui, gosto tanto aqui, que eu vou ficar. Nunca pensei. Mas os filhos, a gente pensa, né? Os filhos já foram. E provavelmente, em algum momento, irão de novo. Agora, a minha filha mais velha foi morar em Santa Catarina. A minha filha mais nova está morando em Santa Maria, enquanto faz a formação na Universidade Federal de Santa Maria, da onde eu também fiz minha formação toda. E aí, então, em algum momento, acho que ela sai também. Acho, não sei, né? Tô chutando aqui, a Fernanda não me falou nada. Sim. Eu acho que a gente pode contar a história, né? De como a gente chegou na casa da Ju, né? Foi tão bom. Gurias, Ju. então, a gente falou no carro, depois vai aparecer um spoiler ali, que a gente ficou pensando como a gente vai chegar, porque todas as nossas convidadas estão sendo surpresas, né? Sim. Elas não sabem que vão ser convidadas. Como a gente vai chegar na Ju? A gente não sabe os horários, não sabe nada. Renata, vamos ligar pro consultório e tentar encontrar ela. Mas quando vê, tem paciente, tá chegando, tentando, diz a Renata. Vamos marcar uma consulta. Não, peraí um pouquinho, marcar uma consulta, a gente tem que pagar a mulher. Tu é louca? Nós vamos ter que pagar. Não. Será que a gente tem que pagar? Pois é, não tem que pagar, não vai dar. Usar a hora da mulher, que é isso? Não vai dar. Aí a Rê pensou... Vou recorrer a Anitta. Eu tinha pensado em falar com a Fê, aí a Rê chamou antes a Anitta. Aí conta o que a Anitta conseguiu preparar. Aí era eu e a Anitta, assim. Eu falava de manhã com a Anitta me respondia de noite. Aí eu falava de tarde, a Anitta respondia de madrugada. Porque a Anitta é médica, fazendo plantão, sei lá o que ela tava fazendo, aquela doida. E nós ficávamos falando assim, picado. Aí chegou no dia que nós íamos, podemos ir na casa da sua mãe? Não, sim, eu vou estar aí. A coisa mais louca. A gente vai estar aí. Eu vou estar aí, pode vir, não sei o que, não sei o que. Aí mandei assim, ô Anitta, me manda o endereço que eu me esqueci de onde é que é. Aí ela mandou só aquele endereço puro, assim, mandou aquele endereço. Tá, chegando lá. Nós na portaria lá, assim, a doutora Juliana, eu só vi a voz dela assim, a Renata.
cabeleireira? O que você quer? Não, pode entrar. Chegou a Anitta com a maior cara branca, assim, Renata, eu disse que eu tive que cortar minha franja, que tu ia vir aqui. Eu assim, como assim, criatura? Eu tô a semana inteira te preparando que eu vou vir aqui. Aí diz ela assim, tô aqui no interfone, pensa a Renata. E eu, como é que eu vou falar que a Renata tá aqui? Ela baixou a cabeça e falou, vou cortar uma franja. Ai, todo mundo eu vou cortar, ficou a Fernanda e a Ju. A Fernanda, que história é essa? Mas teu cabelo tá tão lindo, vai cortar uma franja. Eu quero cortar uma franja, quero mudar. Foi, aí a gente conseguiu invadir a casa. Mas o interessante, e que eu acho que dá para sentir naquele videozinho lá, é que é o seguinte, ó, naquele dia eu tinha feito um pequeno procedimento cirúrgico. A gente não ia falar sobre isso, a gente não ia. E eu tava em casa fazendo um pouco de repouso, então assim, eu tava medicada e tal, então eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito eufórica, eu tava muito feliz de estar recebendo aquele convite. A mãe fez um procedimento, assim, tá, mas a gente pode... Não, coisa não, nas costas, é. Felicíssima, chegou lá, medicada, alto astral. Aí depois ela falou lá no Reels que a gente postou, ela descalço. Eu nem tinha visto que ela tava descalço. Não, ainda pensei, a Anitta é uma biruta. Quem que vai cortar uma franja? Aquele cabelo tá lindo. Mas, né? Não. Aí quando eu vejo a Carol... Não, capaz que uma vai cortar aqui, que a eu Carol tá fazendo aqui. Cílios em casa ainda não, né? Aí que eu senti, pô, tem alguma coisa. Então, tem alguma diferente. Do momento. Sim. Mas foi muito legal. Foi uma hora muito boa. Fiquei muito entusiasmada. Foi muito divertido. Foi bem especial. Muito. Então... Rezinha fez a tua questão aí, né? Já. A gente tá aqui, né, Gurias, com o script, porque a gente sai falando, sim, assim, né? Então tem que estar alinhada, né? Então, assim, Ju, agora uma outra questão sobre tabus, tá? Tem assuntos, a gente percebe, né, que tem assuntos que ainda são taxados como delicados, impróprios, como os tabus mesmo dentro de uma relação, né? Tu percebe que ainda tem muita mudança para acontecer nesse padrão cultural, nesse padrão de crenças pessoais, para a mulher poder meio que se desvincular disso, assim, de tanto se sentir bem, se sentir feliz e poder estar vivendo bem consigo, com o seu corpo, com o seu relacionamento. Tem. Então, acho que isso está mais ligado com a questão cultural, com a crença da mulher mesmo. Eu acho que são as duas coisas, viu? Tem muita coisa para a gente se libertar, para a gente poder viver melhor, para a gente poder viver com menos pressão. Em todos os aspectos da vida, desde o aspecto dos cuidados, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, do cuidado sobre a sua vida sexual. E aí, quando eu falo sobre isso, eu estou falando desde tomar uma pílula ou fazer um método anticoncepcional, fazer o seu citopatológico todo ano, fazer o seu cuidado com o corpo, né, nisso aí, como também, assim, naquele exagero do cuidado que eu acho que a mulher tem em algumas coisas com ela, que muitas vezes também complicam a vida dela, dificultam a vida dela. Muitas vezes a mulher se vê tão atrelada a tantos tabus que ela não procura tanta informação, fica com medo de ultrapassar algum limite e muitas vezes ela fica presa também dentro de algo que ela imagina que ela tem que estar. Vou dar um exemplo aqui bem assim do meu dia a dia. As pessoas chegam e dizem assim, tu não repara que eu não depilei a perna. Tu não repara que a minha depilação está vencida, minha depilação genital está vencida, não está em dia. Tu não repara... E assim, pequenas coisas. Mas eu nunca reparo. Eu jamais reparo nisso. Não é isso que me interessa. Não. E aí, se uma pessoa se vê preocupada... Claro, e eu sei, quando eu vou ao gineco, eu também penso isso. Sim, não estou dizendo que eu sou diferente dos outros, né? A gente pensa. A gente pensa isso, né? É incrível que não repara mesmo, porque já é do cotidiano, né? O teu foco tem interesse. A gente não repara nisso, e também, assim, quando eu vou na minha gineco, ela também não repara isso em mim, né? Mas isso me prende. E hoje, por exemplo, a gente tem o cabelo, a maquiagem, o olho, né? A boca, aqueles cuidados que a gente acha de embelezamento que a gente precisa, a posição, como fica com o biquíni, como que fica com a roupa, e isso vai nos deixando fora toda uma parte que a gente pode ter, assim, da maneira como a gente foi criada, da maneira como a gente pratica uma religião, que também pode aumentar isso. A gente fica engessada, né? E isso tira um pouco da nossa
espontaneidade do tempo que a gente teria para pensar e para agir de uma forma diferente. Mas isso é um longo caminho que todos estamos aqui, né, seguindo. Esse é um pequeno tabu, né, que já é um monte de coisa. Mas tem um monte de outras coisas que eu acho que atrapalham. Porque isso, tudo que tu falou é só questão de como a gente se preocupa com como que os outros nos veem. Exatamente. A gente só tá falando da parte externa. Entendeu? A gente tá pensando da parte externa. A gente tá fazendo uma série, a gente tá cumprindo com uma tabela que faz com que tu perca bastante tempo da tua vida. E não que isso não te dê prazer. A gente se olhar no espelho e se achar, né? Tô linda, tô gostosa. Não. Diferente de obrigações. Entendeu? De se sentir na obrigação de ser assim. Porque acho que a gente perde em espontaneidade, né? Perde na aceitação e aí volta naquela coisa, naquilo que nós estamos presas para cumprir na sociedade, tendo aquilo sendo chamado o adequado para o comportamento da mulher, né? Que é outra grande batalha que a gente tem, né? Que a gente é exigido o tempo todo. Que a gente é exigido o tempo todo. E outra coisa que a gente vai chegar em algum momento a essa pergunta, que são coisas que tu vai ganhando ao longo da tua vida. E se tem uma coisa que a gente ganha ao longo da vida, que é tu vai ganhando umas ruguinhas, tu vai perdendo o colágeno, mas tu vai ganhando algumas outras coisas, o teu ponto de vista vai te permitindo ir derrubando. Que tu consiga soltar esses tabus, aceitando, porque tu vive melhor. Vai ganhando aceitação. A maturidade, a tua aceitação. Né? Tu vai tendo autoridade sobre as tuas coisas. Não me importa tanto o que os outros estão pensando. Então, tem muita coisa para vencer. Muita coisa para vencer. A mulher é muito sobrecarregada. A mulher é muito cobrada, né? A mulher ainda tem bastante coisa aí, tem que brigar muito. Somos todos feministas, é verdade. Todo mundo tem que puxar uma outra, tem muita coisa para vencer. E tem que vencer junto. É que nem em relação, assim, aos mitos, os medos e as inseguranças que a gente tem dentro do sexo, né? Sim. Que vem há muitos anos isso sobre a gente. A mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não isso, mulher aquilo. Ai, será que eu faço assim? Será que ele vai gostar? Será que ele está bem? Será que ele está... E tu fica onde? E pelo contrário também, será que ele está julgando? Será que ele está exatamente. julgando? Será que ele está vendo essa celulite que eu tenho aqui? Será que o que ele vai pensar se eu fizer isso, isso, aquilo? Então, a gente é o tempo todo, assim. Se avaliando, se avaliando, se cobrando. E fomos criadas assim. Os homens, tenho certeza que não pensam assim. Não pensam. Aliás, eu sempre disse que eu gostaria de um dia ter uma mente, pensar como homem. Eu também queria. Porque eles foram criados de um jeito diferente, se comportam de um jeito diferente, né? E tem uma... Também eles não têm estrogênio também, né? Tem isso. Né? Não tem como pensar. Por isso que eu disse, não tivesse. Mas tirando estrogênio e progesterona, que depois a gente tira do cérebro, também não é bom. É outra coisa. É tudo prós e contras, né? O equilíbrio. Prós e contras. Mas era um dia só que eu queria ver, só para ver como é que pensa. Sim. Só para saber. Não que seja... Eu acho que eu prefiro ser mulher. Sempre preferi ser mulher. Eu acho que, né, gosto de ser mulher. Eu acho que ser mulher tem uma gama muito grande de coisa. Em detrimento. Não tô, nem é melhor uma coisa, nem é melhor outra. Assim, nesse sentido de dizer, eu preferia ser mulher se eu tivesse que preferir. Não, eu tô aqui como mulher e gosto muito de ser mulher, né? Deve ter as vantagens do outro lado também. Sim, ser mulher, amo ser mãe de mulher, amo também. Vamos lá, dona Renata. Vamos. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, é bem isso. É o equilíbrio, né, entre os dois. Porque acho que era bem essa a preocupação, a questão da pessoa era se estava mais incluso dentro dos padrões que nos é imposto ou realmente nós, né, internamente. Não, isso nós é um monte de coisa. Muito real, são as duas coisas. Até porque o que vem de fora entra, né? Então, fica guardadinho ali. Exatamente. Tá, eu já fui. Tu já foi, Renata? Já, eu tô, Nossa, eu tô no gancho já vou indo no gancho. Então tá. Sobre a diminuição da vida sexual ao longo dos anos, Ju, né? Que eu acho que isso é uma coisa bem importante de se falar também, né? A gente tem uma tendência natural, né? A diminuir isso. Acho que vai indo questão de relacionamento, período de relacionamento com a mesma pessoa, tudo mais. Mas a gente quer saber também se isso tem a influência de questões hormonais, né? Não só do amor, do afeto, né? De todas as outras coisas que envolvem o relacionamento. Tem isso também, questões hormonais. Se tiver, como se percebe? Como tu acha que isso é mais...
avaliado? Assim, sobre a diminuição da frequência da relação sexual ou da intimidade sexual que pode acontecer ao longo da vida, talvez não seja nem em função de idade, mas não é... eu acho que isso é um conjunto muito grande de fatores para a gente botar, assim, alguns... Quer dizer, é tal motivo, né? Existem, por exemplo, um casal que está muito tempo junto, né? Um casal... Então, existe... o casal está acostumado um com o outro. Muitas vezes, ele entra numa rotina, inclusive, para a intimidade. E isso diminui, vamos dizer assim, não tem muito repertório para aquele momento daquele encontro da intimidade, do encontro sexual. Ele fica muito... segue sempre um mesmo padrão, segue sempre uma mesma rotina, né? E isso, então, também vai deixando, vamos dizer assim, meio... Ficou água com salsicha, né? Fica uma coisa, vai ficando meio sem graça. Eu brinco, isso vai ficando arroz sem sal. É isso. Né? E outra coisa também é assim, ó, que hoje muita coisa toma tempo da intimidade. E que a intimidade precisa, o desejo sexual, a vontade de estar com o outro, precisa estar com o outro mesmo. Estar ali, ter tempo de namorar, ter tempo de abraçar, ter tempo de beijar, tem tempo de rir de bobagem, isso tudo faz parte e até chegar na hora da relação sexual. Aí tem uma coisa da relação sexual. As mulheres, muitas vezes, entra lá na outra pergunta, elas vão sem saber o que elas podem fazer ali naquele momento, como que elas vão se comportar, porque existe um tabu que diz que não pode fazer tal e tal e tal coisa. E essas coisas podem ser assim, por exemplo, não pode tomar muita iniciativa. Ou se tomar iniciativa, até onde pode ser tomada a iniciativa. Então, todas essas coisas vão fazendo com que possa diminuindo o brilho daquele momento. Porque nós temos um período de paixão lá no início do relacionamento, que faça chuva ou faça sol. Não interessa. Quando passa aquela reação química toda que a gente passou, sei lá, que diz que dura 2 anos, e que entra numa outra fase de estabilização daquele relacionamento, e que parece que para a mente é importante, porque senão a gente ia ficar pirado a vida inteira. Apaixonado, bloqueando, não ia dar muito certo, né? Então teria... Sem responsabilidade nenhuma, nada. Sim, não tem mais o senso, né? Não tem. Precisa, então, né, estabilizar. Aí tem que cuidar nesse momento aí. Tu tem que ir para aquele encontro que ele pode ser, inclusive, marcado, que ele pode ser planejado, e ele deve ser marcado, planejado, pensado. E tu tem que entrar para ganhar nele. Tu não tem que ir lá para fazer figuração. Tu tem que ir para ser atriz principal. Se tu for assim, vai ser mais fácil de que outras coisas não influenciem tanto. Porque, então, aí falando no gancho dos hormônios, tá muito em voga isso agora, mas hormônio é uma parte do desejo sexual. Obviamente, é uma parte importante, mas não é só aquilo, né? O hormônio, ele vai deixar o corpo da mulher preparado para reagir, mais preparado. Talvez facilite esse preparo. Mas existem mulheres, isso a gente pode ouvir, muitas mulheres agora começaram a falar mais sobre isso, e no Instagram tem bastante, mulheres que por algum motivo, por exemplo, estão no pós-menopausa ou no climatério e têm uma contraindicação a um tratamento hormonal. Elas não vão poder usar, então, essa vantagem de manter o estímulo ou melhorar a facilidade do corpo delas para transar através do hormônio. Elas vão ter que usar outras coisas. E elas vão usar e vai dar certo. Porque trocar de parceiro de 2 anos não é opção. Não dá pra... Eu já ouvi isso no salão. Não dá pra... Não é no salão. Ai, como eu queria mudar um parceiro. Não dá, né? Não dá pra fazer isso. Até porque tem um monte de outras coisas envolvidas aí, né? Olha, a gente aqui dá, né? Mas não é disso que a gente tá falando. Exatamente. Até pode, né? Quem quiser fazer, tá liberado. Não tem problema nenhum. Nós não vamos julgar, né? Não. Mas, assim, quem está estabilizado, quem está passando dos 2 anos, ou quem já passou há muito tempo, quem está no 15, no 20, no 30, vai ser a mesma coisa. Depende do que o casal investe naquele momento. O casal.
Não, né? ou Seja fulano. não ou a fulana, Ou a fulana. né? É importante não ficar só para a mulher mais essa carga, né? E não para só se o casal for, né? Então não interessa que casal que é, ou se é um trisal, sei lá. Mas a responsabilidade é de todos, Exato. né? A responsabilidade de garantir que aquele momento seja um momento bom é uma responsabilidade de todos. Não dá para tu ter 3, 4 turnos de trabalho e chegar em casa e achar que vai ter energia. Vai ter alguém que tenha, talvez, né? Mas não é uma coisa que tu esperaria que acontecesse, né? Sim. Então, tem que ser uma coisa cuidada por todo mundo. Se eu chego em casa do meu trabalho, cansada, um dia inteiro, e ainda eu tenho toda a lógica da minha casa, né? Para tocar. E aí, quando eu chego no quarto, que é o momento da intimidade, sei lá que horas já são, eu tô acabada, ou acabado, ou acabadas, Sim. talvez não dê mesmo. Sim. Por isso que planejar um dia é bom. Ah, sim. Ou como diz a minha amiga, ele leva todo mundo para cama, que leva o celular, né? Sim. Aí só piora, Né? Então, marcar um dia. Ter um dia certo. Então, aquele casal que está bastante tempo juntos, quais são os dias que nós vamos transar? Qual é a frequência que a gente quer e quando é que nós vamos fazer isso? Porque isso aí é outro... Agora, puxando gancho, porque isso aí é outro tabu que falam. Como eu trabalho no salão, a mulherada traz muito isso. Ai, nunca vi isso. Sexo agendado. Mas como é que vai agendar? Isso eu falei, Mas isso é um tabu. priorizar aquele Sim, momento. porque se tu deixar assim, ela vão ter, tu não vai. Então, assim, Ai, tô cansada, ai, não quero, ai, tô com preguiça, ai, tem que tomar banho. aí tem o dia, Aí vai vai fazendo 1 milhão de coisas e não guarda um dia para o casal, para essa coisa tão importante que é a intimidade, porque o sexo prazeroso vai trazer um monte de coisa boa para aquele casal. Sim, né? Para aquelas pessoas que estão vivendo aquilo ali. Vai deixá-las mais íntimas, mais ligadas, mais, né? Dá um humor, um brilho diferente naquele momento ali. Físico, academia. Ai, tem que ir, mas depois que ir é bom. Então, na verdade, não prática, tem que praticar. Não precisa nem pensar, eu tenho que ir. Tem que pensar assim, olha, a nossa vida precisa ter isso. Precisa ter, como precisa comer, como precisa se exercitar, como precisa trabalhar, precisa ter a intimidade do casal. E para isso, nós vamos ver quando é que esse casal... Eu brinquei antes do trisal, sei lá quem. Como é que nós vamos nos encontrar? Quais são os dias que nós vamos nos encontrar? E o que nós vamos fazer nesse dia que a gente se encontrar? Nesse dia, quem sabe eu vou te mandar um recadinho, tu não te esquece. Hoje tem. Já começa. Hoje tem. Hoje é dia de rock, bebê. E a Amanda foi no calendário. Hoje é tudo calendário. Claro, o diazinho dá pra fazer uns nudezinhos. Assim. Isso, o que quiser fazer, assim, desde lembrar a pessoa. Sim. Isso é muito legal, a questão dos 15, 20 anos ali, porque às vezes é em outra fase de vida já, né? Que o casal já teve os filhos, já não estão mais com os filhos em casa, já vive um momento a dois também, de novo. Também é uma loucura incansável quando são pequenos também. A gente chega num né? nível de estresse e cansaço. Sim, isso que eu digo aí, a fase essa dos filhos adultos já tem mais o tempo para se dedicar pro outro, né? Então, mas acaba que às vezes a rotina... Eu ouço coisas no consultório fantásticas. Conte-nos. Fantásticas. Casais, assim, sim, casais que o casal tá junto há 50 anos. Estão lá felizes da vida. Sabe? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu quero ser tu. Eu tenho um casal, pais de um amigo meu que são assim, eles saem pra baile. Sim, 50 anos, 60 anos juntos. Fazem tudo juntos. Os filhos já estão todos casados. Vocês se virem. Ai, eu acho tão lindo isso, tão... É inspirador. Exatamente, que a gente fica assim, não existe. Nós estamos numa era de tanta gente se separando, tanta gente se separando, tanta gente se separando. A gente vê isso assim, não, e também tem essas outras histórias de pessoas que tinham uma primeira história na vida e que depois tiveram outras histórias e que também estão vivendo muito bem, sabe? E porque é um conjunto. Vai ter a tua vontade, o que tu precisa fazer para manter essa vontade. Não, e a vontade, eu não estou falando só de desejo, embora a palavra muito importante que seja desejo. Porque tem uma coisa que as mulheres esquecem, ou que elas
não sabem. E aí, um dos tabus que a gente tem lá é a falta de instrução, a falta de orientação. Aquelas pessoas que são contra a orientação sexual das crianças na escola, porque começa ali. Ali é uma coisa de proteção e de conhecimento. Mas se a gente normalizar isso, poder falar a vida inteira, ensinar as pessoas, além de se cuidar para não ficar grávida e não ter doença, ensinar a ter prazer, ou como que faz para a vida sexual dela ser uma vida boa para ela. Putz, perdi o que eu estava falando. Pronto, a gente nem chegou nesse assunto ainda. Esquecimento. Sim, mas tipo assim, que nem nós estamos no século XXI. Eu parei na metade da faculdade de psicologia e se eu terminasse, eu queria fazer formação em sexologia. Porque o índice de mulheres em pleno século XXI que nunca gozaram, gente, é surreal. 15% das mulheres. Nunca. Ou que tem dúvida porque não sabem como porque não sabem 15% como é. nunca. Depois tem um número pequeno. Tem 15% que sempre. Tá? 15% sempre. 15% nunca. Já lembrei que eu queria falar. E aí, no meio desse grupo, tem umas que dão mais certo do que menos certo. Mas veja bem, tem 15 que sempre e 15 que nunca. Pensa, nunca, gente. Essas que... como é que... Então, era aí que eu ia falar, que eu esqueci. A gente esquece, ou a gente não foi ensinado, na maioria das vezes, que a gente tem um desejo que é responsivo. Que é assim, ó. Tu não tá pensando em relação sexual, mas se surgir um clima, se surgir uma conversinha, um nhaco-nhaco aqui no ouvido, alguma coisa, tu começa a pensar. E se tu começar a pensar, o teu corpo começa a se preparar. E aí ele começa a ter excitação. Se isso continuar, isso aumenta o desejo. Tu pode iniciar até uma relação sexual e isso é circular. Tu pode excitar a um momento de chegar a um momento de bastante prazer e orgasmo e isso pode continuar de novo. Não é assim, excitou, teve um platô, gozou e acabou. Não. Aqui segue. É uma coisa circular. Então, assim, mas eu não tenho desejo. Não tem desejo ativo de assim, a pessoa passou lá na frente, tu pensou, meu Deus. Tu pode não ter essa sensação, né? Sim. E eu tô falando assim, não é uma pessoa que... Eu tô falando isso da pessoa, tu tá acostumado, teu parceiro, né? Sim. Mas, depois que se... Por isso que eu falei do negócio do marcar o dia. Sim, porque aí tu tá estimulando. Tu tá começando a pensar naquilo. Aí tu começou a pensar. Aí tu já começou... Largou a sementinha lá. Botou reconhecendo os sinais. E aí as coisas vão andando. Então, às vezes a gente acha que tem um problema, quando na verdade não tem um problema. É assim. Aí talvez isso tenha alguma coisa a ver com criação, com comportamento, com a quantidade de coisas que a gente faz, com o tal do multitarefas, né? Então, que acaba sobrando pouco tempo para ficar pensando na relação sexual e ter um desejo ativo. Né? Vamos dizer assim, desejo ativo mais um comportamento assim que a gente diz assim mais do homem, né? E a gente é mais responsivo, mas a gente respondendo, o teu corpo respondendo e o teu corpo tu tendo prazer, satisfação com isso, tá completamente normal. Não tem nenhuma doença nisso. Sim. Só que tu também não pode ficar esperando que tudo venha de fora, né? Sim. Vamos pra luta, vamos pra ganhar o jogo, né? Nós vamos lá pra fazer gol. Sim. Essa é a posição que a mulher tem que se colocar. Senão vai acontecer, desculpa, Ju, vai acontecer isso que a gente estava comentando no nível de brincadeira, mas vai acontecer as trocas sempre, né? Sim. Vai acontecer. Porque a pessoa não encontra mais aquilo, mas na verdade não é que ela não encontra, é que ela não buscou, não conseguiu se conhecer. Então, nós não vamos botar mais uma coisa aqui para as mulheres pensar que elas têm que fazer. Não. O que a gente está falando aqui é o contrário, que a gente tem que baixar a guarda, né, e se posicionar de uma forma diferente. Não é mais uma obrigação, né? É mais uma coisa que tem que parar para pensar e pensar, não, mas se tá assim, quem sabe se eu não posso mudar essa minha realidade, né? Obviamente que vai ter que, muitas vezes isso não se faz sozinho, se faz com quem está ali vivendo aquela relação, né? Sim. Precisa que um outro também esteja nessa mesma intenção, nessa mesma sintonia, nessa mesma viagem, de que a gente vai ser bom para os dois. Sim. E prazer, relação sexual com prazer, ela vai te dar mais vontade de ter a próxima relação sexual com prazer. Porque se tu não tiver prazer,
Não vou querer essa xaropice tipo, de novo. Pano na casa, assim. Entendeu? Então esse que é um negócio, assim, não precisa ser assim tudo perfeito sempre, mas tem que ser sempre mínimo uma coisa que te dá prazer, satisfação. Mas também tem que pensar assim, mas tu gosta de ter esse encontro, essa relação sexual é boa, mas quando é que tu quer ter de novo? Quando ela foi boa e foi prazerosa, ou quando ela foi boa, foi prazerosa e tu teve orgasmo? Que essa é uma coisa que é um tabu. Orgasmo é uma palavra aí que a gente não falou. Menstruação, virgindade, quando é que a gente pode transar, quando é que a gente não pode, né? Até quando que a mulher pode se sentir sexy, ou até quando, né? Isso tudo são tabus. Isso tudo nós temos que ir juntos. Nós estamos preocupados com todo o restante aqui, mas não estamos preocupados com o que é mais importante. A gente vive isso todos os dias e como pode ainda ser tabu, né? Não? A gente vive todos os dias. Todas essas coisas. É incrível, então, vocês falaram alguma coisa lá sobre uma coisa que é tabu, né? Nós somos preparadas para a primeira menstruação. Na verdade, nem sei se tão preparadas, mas pelo menos a gente ouve falar disso. Sim, muito. Tu vai virar mocinha, fala. Vai virar mocinha. Agora, a menopausa, ninguém quer falar. Não. Agora que se fala. Por que não quer falar? Porque parece que é uma situação assim... Lá estava começando, agora está terminando. Meu Deus, estou terminando? Sim. E o que vai acontecer agora? A gente brincou, perdi a vida. Acabou a vida. Agora é só a morte. Não, tudo pra baixo. Eu sempre digo, nós vamos viver no mínimo 87, que é a nossa média de vida, né? E aí a menopausa, que é o nome da última menstruação, se dá em torno de 50. Para algumas mulheres mais cedo, mas ali 48, 50 é o que eu vejo mais no meu consultório. Lá nos livros está de 45 em diante. Aí tu pensa assim, mas agora eu tenho 50, mas tem mais 37, pelo menos. Ao mesmo tempo que tu esteve menstruada, agora, que tu passou por esse período. Exatamente. Então agora isso é uma coisa que não tem mais o que fazer, ou eu vou ter que... Estou envelhecendo, isso. Outra coisa também, né? Tabu, palavra velha. Velha não pode ser mais tabu. A palavra. Xingar alguém de velha. Entendeu? Porque nós somos velhos. Eu não sou ainda idosa, porque eu não fiz 60. Mas eu já tô louquinha pro meu cartão de estacionamento. Né? Sim, ela falou umas 3 vezes, não sei o que é o velho, mulher velha. E a gente, que velha, que pai que você para velha. Então a gente tem que tirar esse negócio ruim da palavra. Velha pra nós ainda é aquele idosinho, né? Ainda tá muito normalizado. Entendeu? Isso. Assim, tudo bem que pode ser. O Rita Ushima. Que a gente não tenha problema nenhum o idosinho, que a gente chama... Né, o vovozinho, a vovozinha, ou a senhorinha, o senhorzinho. Não tem problema nenhum, mas também não usar aquele termo como um xingamento para quem não for aquele senhorzinho, né? Ou aquela senhorinha. Não usar essa palavra. Essa palavra tem que perder esse tabu. Não é um xingamento. Não é depreciativo. Seu adolescente. Não é um xingamento. Sim, por que velho sua adulta jovem. Ninguém se importa. Não. Sim. Agora sou sua velha. Né? É que nem olha. Olha, tá chegando chique, gente. Olha que lindo. Renata. Ai, meu. Eu agora vou tomar chimarrão. Olha, meninas, não falamos do nosso canal? Não falamos do nosso canal no YouTube. Gurias, nosso canal no YouTube, vamos dar uma pausa pra gente fazer nosso tema de casa. Nos sigam lá. YouTube, Instagram, TikTok e Spotify. A gente postou ali no YouTube, vê vídeo completo, tudo, alta qualidade. Spotify consegue baixar, consegue estar escutando depois no carro, indo pro trabalho, escuta um pouquinho cada dia. E TikTok e Instagram, segue lá, comenta, curte, manda pra amiga e dá uma ajudinha aí, né? Vamos ajudar a galera aí, vamos nos seguir também, Refogaça, por favor, da onde tem os cabelos mais lindos. Caroline Buenos Aires, que onde tem os cílios, eu não vou dizer o que tem de mais lindo lá no meu lugar. Ju, teu arroba aí, pessoal, seguir. @Ju_Lavarda. Isso aí, menina, depois a gente vai pôr aqui. Mas também tem lá do consultório, tem chá em flor. Isso. Nós acabamos esquecendo aqui o chimarrãozinho da Rena, a gente se empolgou tanto na conversa que não serviu nada. Então, assim, eu tô com fome também. Vou dar uma palhinha aqui. Gurias, nossa cuia aqui, lindíssima, para aquela câmera lá, ó, com o nosso símbolo da Tigres e da Evidência, né? Quem fez foi a Mateando, que também nos enviou uns biscoitinhos e uma champanhe. Nossa aguinha está por conta da Tele dos Alemão, da nossa amiga Grazi.
E as outras, pra combinar com o look, ficou perfeito. Não. Depois a gente tem que até tirar uma fotinha. Tudo combinandinho. Gurias, as outras champanhes, nós trouxemos champanhe hoje em especial para nossa convidada, né? Que nos ensinou champanhe. Fez a gente tomar um golinho de champanhe. Queria dar até pra Camila um gole de champanhe. Vai, Camila, eu tava tão entusiasmada que eu não vi que era tua filha. Gisele. Minha filha, Ju, não. É a Camila. Só a Fê que viu que era a Camila. Então, as nossas champanhes, então, é da Mateando. Essa aqui, o nosso champanheiro da Complice, da Carmo, né? Com a nossa champanhezinha. E a outra, guria, me perdoem, esqueci, da Manu, da Advocacia. Depois a gente vai falar no final, mas acho que é isso. E o nosso chazinho hoje, que a gente pode pôr geladinho. Vou até botar um. É um chazinho gelado que a Madai Físio, que vai ter umas questões aí que a gente vai levantar depois do trabalho dela, mandou pra nós com uns biscoitinhos. Não, a história do tabu não pode falar o nome mais, né? Não pode falar. Como é que chama agora, Renata? Biscoito crocante empanado de açúcar? O que não pode falar? O orelha. É de... tá bom, não tá pode, bom. Sim, entendeu? tá. Então... Tá. Eu esqueci-me de alguma coisa, não? É que os biscoitinhos também, que foi junto com o Chimas, que a Grazi lá dos Alemão mandou. Eu amei isso aqui, eu achei demais. Chá gelado. Interessante isso, eu não conhecia. Já me falaram, um dia desses alguém falou sobre isso aí. Vou tirar o teu aqui, vou pôr. Tá. Eu vou copiar um biscoito. Que daí é o da Ju antes era com água com gás e faz com água sem gás. Tá. Vamos experimentar. Não nada aqui pro nosso produtor não puxar nossas orelhas, né, Renata? Olha lá. Olha lá, sempre acontece alguma coisa assim. Aí depois dá uma molhadinha. Tá, obrigada. E Madai arrasou. Quer risinha? Bota mais chimas? Eu vou fazer no meu. Então é isso. Aqui passa aí na tela, depois no final a gente vai falar de todos um pouquinho. E vamos seguir então. E no final tem brinde. Tem brinde, né? Brinde. A gente vai de Uber aí, Ju. Tu tá de folga hoje, né? Não. Tu tá de folga hoje, que eu tô sabendo. Só na manhã. Só na manhã, Rose. De tarde eu tô lá com a Rose. A gente vai ter que contar depois do meme, né? A gente vai ter que contar. Ai, vamos lá, Rê. Então, continuamos. Ao assunto sobre desejo sexual e tal. Teve seguidora que nos perguntou sobre lubrificante. O que é melhor, que hoje em dia tem essa parte do climatério, que a mulherada entra, que perde um pouco a lubrificação. Aí umas querem saber se é a prova d'água. A base de água ou de... A prova, olha eu. É a base de água ou silicone, se não me engano. Assim, ó. Alguma diferença? Tem duas coisas que dá pra fazer. Então, assim, quando tu chega passando a menopausa, vai haver uma diminuição da lubrificação vaginal. Mas essa diminuição da lubrificação vaginal, às vezes, acontece ao longo da vida também. Que tu começa uma relação sexual, tá bem lubrificada, e ela vai secando. Às vezes seca um pouco. Não tem problema nenhum, não é nenhuma doença isso. Então, um gel à base d'água, né? Tem a marca aquela bem famosa, tem outras também naquele mesmo... Usa, coloca, não tem problema nenhum. Coloca... na dita cuja, né? Coloca na vulva, coloca no pênis, coloca no preservativo, né? Em torno do preservativo, não tem nenhum problema. Mas existem algumas coisas que a gente pode usar durante a semana, que são os hidratantes vaginais, que tu pode usar fixo 2 vezes por semana. Tu pode usar, é uma coisa que é muito usado no pós-menopausa ou já no climatério, quando começa já a se sentir algum ressecamento. Pode ser usado em qualquer fase da vida, na verdade, também. Pode ser usado no pós-parto, quando a gente está mais ressecada por causa do mamar. Às vezes a pílula também pode dar um pouquinho de ressecamento. Então, existem alguns cremes, eles são cremes vaginais hidratantes da vagina. Então, tu vai ter teu hidratante do rosto e tu vai ter teu hidratante vaginal. Lembrando que vulva tá por fora, vagina é o que tá dentro, né? Então, o ressecamento muitas vezes é vaginal, às vezes ali na vulva também pode ter um pouquinho de ressecamento. Então, usar um hidratante vaginal, existem vários nas farmácias, tu usa 2 vezes por semana. É uma aplicação vaginal, a cada aplicação dura 3 dias. Então, tem ácido hialurônico ali, ele é chique. E faz uma boa hidratação. Então, tu pode usar uma hidratação que tu usa sempre. Perereca botou. Eu já pensei em besteira. Não. Ué? O ácido hialurônico. Pra rir desse jeito, só pode ter sido bobagem. Perereca. Vamos deixar que ela se explique. Ai.
Ou perereca com botox. Não, eu entendi. Eu pensei que era isso que eu ia dizer naquela hora. Harmonizada. Embora que não vai ser infiltrado nada, vai ser colocada lá, ela só vai ficar hidratada, ela vai ficar fofinha como ela deve ser. Até tu para que vocês me levam comprar o negócio, passar na cara. Então, porque na verdade, a vagina ela é toda rugosa, né? Ela é toda rugosa, ela é um espaço virtual, ela só é real quando ela está sendo usada, né? E ela é toda rugosinha. E essa parede rugosa, fofinha, né? Essa hidratação aí ajuda bastante a manter. Ou também a mulher, e se for no pós-menopausa, ou ali no climatério, onde já há um ressecamento de base hormonal, dá para usar os medicamentos, né, hormonais usados na vulva, que é a terapia hormonal tópica, que não vai ter, inclusive, tem algumas medicações, a maioria deles não tem absorção sistêmica. Existe uma medicação que não absorve nada, a outra absorve muito pouco. Então, tu vai colocar... Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que não quer fazer reposição, que tem medo, né? Então, vai usar ali algo que não vai usar agir em outro lugar do corpo dela e vai manter a lubrificação boa, né? Aí ela vai usar 2, 3 vezes por semana, conforme o que ela orienta, o que resolver com o ginecologista, né? O que for melhor ali. Sim, né? Tá, mas então é isso. Às vezes as pessoas me perguntam sobre óleos também, né? Tem toda essa onda do óleo de coco e cápsulas de óleo de coco. Eu vou te dizer assim, que eu não recomendo que use cápsula de óleo de coco. Agora, se quiser usar um óleo hidratante na vulva, também não vejo grande problema também. E tem aqueles do sex shop também, né? Que explode, não sei o quê. Eu sempre ouvi dizer que aquilo lá não é muito bom, né? A gente, às vezes, tem algumas coisas que dá bastante reação alérgica aí, né? Esse é um problema, assim, pode dar bastante reação alérgica. Era pra ajudar e piorou, não dá, né? Sim, reação alérgica. E aí, né, às vezes fica só na reação alérgica. Às vezes engata uma candidíase em cima. Deus, não esfregando o asfalto. Tu falaste antes de nós somos preparadas para menstruar, mas não somos preparadas para o climatério. Hoje em dia a maior causa é genética, não tem. Por que a gente entra na menopausa? Porque assim. A menopausa tem uma idade parar de menstruar total, né? Sim. O climatério, tu menstrua, não menstrua, e vem, vai. O climatério é um período que engloba a menopausa. Menarca é o nome da primeira menstruação. Acontece em média entre 11 e 12 anos. Menopausa é o nome da última menstruação. E quando é que a gente diz que passou a menopausa? Ele é um diagnóstico retrospectivo. Quando faz 1 ano que a mulher não menstrua, ela teve a menopausa dela. Então, eu digo assim, eu menstruei a última vez em dezembro de 22, porque em dezembro de 23 eu não tinha mais menstruado, né? Quando eu falo aqui, não estou falando de mim, porque na verdade faz bem mais tempo que eu não menstruo. Mas então ali tem 1 ano que eu não menstruo, então a minha menopausa, a minha última menstruação foi dezembro de 22. Para dar um exemplo, isso significa o período que envolveu o antes e o depois, que eu tive uma série de sintomas que podem ser de poucos a muitos sintomas. Os mais famosos são os calores, né, os fogachos e a sudorese, esses são os mais famosos, e a insônia e a TPM que não passa, né? Parece uma coisa meio não menstrua, mas está sempre com TPM. Endemoniada. Isso chama climatério, né? Pode durar 5 anos, entre antes e depois, né? Depende. Mas pode, assim, vir... hoje em dia, eu vejo, tipo assim, tem amigas minhas com 35 que já tem sintomas de climatério. Que era algo depois dos 40, né? Mas aí tem assim, a gente diz assim que antes dos 45 em diante está na idade certa. Entre 40 e 45 pode acontecer, mas ainda está precoce, vamos dizer assim. E antes dos 40, a gente chama de falência ovariana prematura. É uma outra coisa, é um ovário que para de... Na verdade, a menopausa ela acontece porque os ovários param de ter reserva de óvulos. Quando tu está dentro da barriga da tua mãe e os teus os ovários se formam, já se formam os folículos ovarianos lá dentro. Cada folículo tem um óvulo. São milhões. Quando tu nasce, já são milhares. Quando tu chega na adolescência e tem a primeira menstruação, já são vários milhares, mas ainda, né? Já são muito menos do que quando lá tu nasceu. E isso vai gastando, até que um dia aqui não tem mais. Acabou o que muitas pessoas já conhecem a palavra reserva ovariana.
Ou seja, eu não tenho mais folículos contendo óvulos. E se eu não tenho folículos contendo óvulos, e é o amadurecimento dos óvulos e a liberação dos óvulos que produzem os hormônios principais, estradiol e progesterona, é que eu paro de produzir esses hormônios e eu entro na menopausa. E a falta desses hormônios é que me faz ter sintomas. Que antes achava-se que a falta de informação, né, que os óvulos eles aconteciam a reposição ao longo dos anos, né, como a parte masculina, mas não é assim. A gente nasceu e aquele número ali, vai até por isso a questão de congelamento de ovos, de envelhecimento, de tudo isso, né? Quem chega aí até os 35 não sabe se quer ser mãe ou se quer ser mãe, mas não naquele momento. Hoje a gente recomenda para toda aquela mulher que puder, porque ainda não é um procedimento fácil, do ponto de vista econômico, né? Não é uma coisa cara. É criopreservação de óvulos. Pegar o óvulo, congelar e guardar. Então, se tu quiser gestar aos 45, tá tudo bem. Se tu fisicamente tá legal, os teus óvulos têm 35, vamos dizer, tu quer gestar aos 40, 41, mas os óvulos têm 35, a tua capacidade de engravidar tá conservada. Porque a partir dos 37, começa a haver uma diminuição da capacidade da fertilidade, que a gente não sabe quanto que é, mas começa a baixar a partir dos 37 e diminuir mais a partir dos 40. E é por isso que a menstruação é irregular depois dos 40. Porque já a produção de óvulos já não é tão regular. Então, aí as coisas são concatenadas. Então, aí já começa a menstruar diferente, mais fluxo, ou mais irregular, mais cólica. Até que um dia isso vai parando de acontecer e aí não acontece mais. Tá? A minha outra pergunta era bem em relação a isso. E o nosso tempo, né? A gente se empolgou aqui, mas a gente vai finalizar as perguntas. Vai perguntando aí tudo que eu vou responder mais rapidinho. Vai perguntar mais rapidinho. Então, assim, essa era a minha outra questão, né? Que uma seguidora mandou sobre a idade ideal, sobre essa questão de congelamento, tu já respondeu. E aí, para finalizar essa questão, a gente ia falar aqui sobre os cuidados de pós-parto, que tu julga importantes, principalmente se for na cidade ou com o amadurecimento, né? Da mulher e tudo mais. Falando dos tratamentos fitoterápicos, da laser terapia, questão de amamentação, de cuidados para isso, né? Se tu acha realmente válido, isso nos auxilia? Essas tecnologias, né, que vêm chegando. Sim. Então, assim, por exemplo, a fisioterapia antes do parto ajuda a preparar melhor o canal de parto e o períneo, principalmente o períneo, para relaxar, para poder passar ali o nenê e talvez e com isso conseguir menos lacerações desse local, né? Então, existem muitas coisas que foram sendo agregadas ao pré-natal e ao pós-parto que vão trazer tecnologias e conhecimentos novos, na verdade, que vão ajudar. Então, assim, eu vou dizer, eu tive 2 filhas, amamentei 2 filhas, eu nunca fiz absolutamente nada de nada. Mas existem mulheres que têm muitas fissuras no mamilo, que têm muita dor para amamentar, que dói para amamentar, né? Os primeiros 15 dias, ninguém vai dizer aqui que foi ao céu, só se foi ao céu de dor, porque, né, dói. E aí, então, depois a gente acostuma, e realmente é uma troca maravilhosa. É muito bom para quem consegue também. Para quem não consegue, eu sempre digo, vale um nenê feliz e bem saudável, uma mamãe tranquila, do que uma amamentação que também não está sendo legal para ela e para o bebê, né? Bom, mas então, hoje a gente pode recorrer a tratamentos para mamilo, por exemplo, né? Tem laser, tem coisas que a gente não tinha. A gente ensinava a fazer rosquinha, ou tal, foram mudando também, né? Primeiro a gente mandava preparar o mamilo, depois a gente ficou sabendo que aquilo não adiantava nada. Então não mandou mais preparar, mas quando ganhar um nenê, pode fazer um banho de luz, pode fazer botar a rosquinha, botar a conchinha para amamentação, várias coisas que dá para fazer. Hoje o laser ajuda nisso, né? Trazer mais conforto, aquela coisa que a gente dizia antes, vai lá e bota os peitos no sol, né? Imagina, embaixo do chuveiro. Ou uma lâmpada de 40 watts, a um palmo do mamilo. Devo ter dito para Renata isso, né? Porque eram os conselhos que a gente dava. Era o que a gente tinha, né, no momento. Era o que a gente tinha. Hoje a gente tem isso, Hoje tem, então, tem as consultoras de amamentação também tem fazendo isso. Existe isso que era um serviço que não tinha. Né? É que hoje entende-se que o conforto da mãe é tão importante quanto o do bebê, né? Sim. Que a questão, como tu falou,
tem que estar bom para os dois, porque é a mãe que vai cuidar daquele bebê, né? Então, outra coisa, assim, tu falaste em cuidados aí, e aí lembrando aqui posso falar da Madai? Claro, pode. Lembrando da Madai, né? Por exemplo, o taping. Que Ótimo. Isso aí começou com um tratamento para cirurgia. Aí se viu que dá para usar pós-parto, porque faz o quê? Faz a cinta que a gente mandava botar. Então, não é que seja uma coisa completamente nova. É uma melhoria daquelas coisas que a gente tinha. Então, hoje nós temos hoje o fisioterapeuta oferece o tape, mas a gente dizia assim, eu digo ainda para minhas pacientes, no mínimo uma calcinha firme até o umbigo, né? Seja para qual via de... Tape é aquilo que ela me socorre nas costas, que ela vai lá botar em mim de vez em quando. Taping, a fitinha é uma fita elástica que elas montam no ventre da paciente, no pós-parto. Então, faz aquela coisa que a gente fica durinha, mais certinha, né? Pós-cesárea ajuda muito, mas pós-parto não, porque ela te ajuda a ficar mais ereta. Ela faz, às vezes, da cinta sem fazer aquela compressão inteira da cinta, que é uma coisa inteira aqui. Então, assim, ó, eu gosto, recomendo. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Minhas pacientes. Tu acha que é fundamental, que tem que ter? Não é fundamental. Mas se tu fizer, tu vai ter um ganho. Vai ser bom. Pode fazer? Faça. Né? É a mesma coisa. Eu tenho que ter uma fisioterapeuta no meu pré-natal. Eu tenho que ter uma nutri no meu pré-natal. Não é fundamental. Se tu puder ter o teu apoio, pode ser que tu ganhe várias coisas aí. Certo. Vamos, então, porque estão nos acelerando no nosso tempo, correndo. A gente quer falar um pouquinho da vida pessoal dela. Tá, vamos, assim, rapidinho, aqueles... Perguntando. Que bom. Lazer. Eu gosto de tanta coisa. Assim, que mexe contigo. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de ir à praia. Olha aí, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de música, eu gosto muito de tomar banho de sol. Um sonho. Um sonho, eu tô chegando nele, esse livre. Ui, me arrepiei. Bom, aqui a gente falou, né, do hobby. Vai, Renan, questão do amor próprio. Uma coisa que tu faz por ti. Eu faço por mim. Por se amar, sentir assim, Juliane. Eu faço atividade física. Eu faço cabelo. Eu faço massagem. Eu faço caminhadas. Eu faço uma atividade que é uma atividade um pouco diferente, que é acrobacias, que eu gosto de fazer, né? Que é chamada polidense. E é um arraso. Mas que é assim, ó, na verdade, meu negócio é a força, a concentração e a autoestima que essas coisas todas dão. Também tem uma coisa assim, né, gurias, assim, ó, que é maravilhoso, que aí não se falou em nenhum momento aqui, que é a convivência de ser mãe, de quem eu sou mãe. Tá, aí tu já arrepiou até a canela. Tá, e esse aqui é um que a gente vinha falando até aqui. Para. Ó o olhinho. Olha o olhinho, Renata. Não, gente, né? Ai, que mãe. E as filhas dela, sim, são doces, aquelas são maravilhosas. Sim, são. Imaginou que poderia se apaixonar aos 50 anos? Não me apaixonei. Inclusive, eu estava achando assim que eu pensei... eu pensei em algum momento da minha vida, pensei, nossa, mas a vida é assim, ela fica assim. Que coisa, a gente vou ter que me aceitar que a vida é assim. Mas a vida não é assim. E aí, de uma hora para outra, da forma mais, assim, inesperada, eu me apaixonei de novo. E eu estou apaixonada há 2 anos. E E vou ver agora, vou testar. Eu fiquei pensando, não ia falar. Tá apaixonada. Ai, gente, então... Bom, a gente, infelizmente, não vai conseguir. Depois a gente grava um videozinho com a história, né? Essa da... Não, mas isso daí abre o gancho pra gente trazer ela para um próximo podcast. Eu tô achando que vai ter que ter faltou aí? O episódio 2. que faltou? É que, na verdade, faltou muita coisa pra Ai, que pena. A gente queria falar tanto. Não, e conforme ela ia falando, tinha tanto assunto ainda que tu queria perguntar, e tanto gancho, tanta coisa. Mas tá tudo certo, é isso aí. Não, a gente tem mas pensa que a gente vai pensar em uma forma de gravar esse aqui, porque é bem legal e a Bruna se diverte muito fazendo.
A gente tem uma questão que a gente vai levantar em todos eles, que vai ser de... Como é que você chama? Liberaram a gente pra fazer! Olha! Assim, Ju, sempre tem aquela história de vida que a gente brinca, que era do programa do... Esqueci de novo? Do Serginho Grossman, do Programa Livre, que eles fazem uma pergunta, geralmente sobre intimidade, e a pessoa vai questionar, né? E fala assim... A minha amiga fez tal coisa, né? A amiga é ela mesma, né? Então, a gente gostaria de saber de ti, se tu fosse completar a frase. Uma vez uma amiga minha, e nos conte uma história que, quem sabe, não contada, que tu gostaria de dividir, que foi engraçada, que foi, com meia confidencial, uma coisa assim. Mas não precisa falar nomes. Mas eu acho que eu já falei aqui quando eu disse que eu tô vivendo um grande amor. Uma vez uma amiga minha se apaixonou quando não achava que não se apaixonaria mais. E uma vez uma amiga minha começou terapia, e já bem antes que isso, e depois ela foi estudar filosofia. E essa amiga está chegando nesse caminho que ela falou que ela queria, que era o sonho dela, era ser livre. E o ser livre significa, para essa amiga, ser dona da vida dela, do que ela pensa, do que ela sente, e não dever nada para ninguém. E então, essa minha amiga está nesse caminho. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de dividir. A Laura me disse, eu passei rir, eu sei. Tu não vai chorar. Eu falei, não. Numa maior piscadaiada. Bem capaz. Se emocionar, chorar. Não, hoje vai ser tranquila, é divertida. Ela vai falar de coisas engraçadas. Não, mas também, claro, tem um monte de coisa engraçada na minha vida, né? Mas é que nesse momento da minha vida, assim, eu tô vivendo isso. É isso a tua amiga? Vivendo. A minha amiga, eu não, ela. É ela, claro. E quem é a Juliane? Sem citar profissão, relacionamentos ou pessoas. Quem você é, assim, que tu jamais tu quer ser esquecida. As pessoas dizem, Juliane... Que é a Juliane essência. O que eu gostaria de ser lembrada, que eu sou simpática, que eu sou receptiva, que eu sou... Que eu tenho uma exigência nisso, assim, dessa receptividade, mas que eu estou sempre pronta para ajudar. Assim, isso eu gostaria que as pessoas fossem lembrassem dela do que ela faz. Ela foi atrás do que ela queria fazer, mas ela também nunca deixou ninguém para trás, assim. Não foi passando em cima de ninguém, assim. Acho que isso. Isso é uma coisa meio... exibida até, não sei. Não. E a gente comentou isso naquele dia que a gente foi na tua casa, eu e a Rê comentamos, porque a Camila falou assim, mãe, tu acredita? A Fê lembrou de mim. Porque elas dançavam juntas. Sim. E a Fê conheceu ela com 6, 7 anos. E ela reconheceu ela. Ela falou, mãe, eu era só uma gatinha, a Fê era a gata, ela era maravilhosa. E aí ela recomplementou. Mas isso a Ju passou para elas de uma forma, assim, muito significativa, porque as gurias são humildes, assim, são coração, elas são, assim, sempre. Sim, se não fosse, teria aberto a casa da mãe dela para nos receber. Então acho que isso, eu acho que o legado está entregue. O meu negócio é esse, eu acho que eu gostaria de ser assim, lembrada pelo sorriso, lembrada por estar uma pessoa que fez alguma coisa por outro, sabe? Isso aí que eu gostaria de ser lembrada. Com certeza, muita diferença na vida das mulheres. As mulheres levaram isso para os seus lares, né? Para as suas casas. Gente, então é isso. Ju, foi sensacional. Foi muito bom. De verdade. Eu tenho certeza que, assim como eu, a Renata, por muitas vezes ficou pensando que queria ter mais tempo para perguntar mais coisas, queria puxar outros ganchos, muita coisa. Fora as perguntas aqui que a gente conseguiu, né, colocar e esclarecer, que era muito importante. A gente queria esclarecer as nossas seguidoras, né? Queria trazer elas um pouquinho mais perto disso. E com certeza agregou muito em tudo, assim. Foi muito objetivo, foi muito... divertido, leve. Eu ia dizer muito leve, muito tranquilo. O assunto sem os tabus, né? E eu e a Rê, mais uma vez, ficamos escutando e aprendendo muito, né? Verdade. Como é bacana, assim, poder ouvir, fluir, tu te entregar tanto, assim. E o Pix depois. Eu já vou dar o Pix ao CPF. Isso aí. Tá pendente a coisa. Então, Ju, assim, com certeza a gente, né, vai fazer o máximo para
diluir isso aí pra fora e o quanto tu agrega e quanto tu é valiosa. Obrigada. E a gente sabia que ia ser bom, mas a gente sabia. Era uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Com certeza. Obrigada. Foram escolhas a dedo, com certeza, e as próximas que virão, né? Sim, vamos seguir nessa linha, né? Que eu acho que é muito bacana que a Ju nos sugeriu de dizer que estão todas escolhidas já. Sim, já né? são todas. Para todos os episódios a gente já tem isso aí. Ali, a tigrinha da vez. Vai ser aos poucos as gravações, mas são todas escolhidas. Elas escolheram antes e só estão dando susto na gente assim, né? Mas elas já estavam escolhidas. E para nós é um reconhecimento, um carinho muito grande, né? Tu acreditar nesse projeto, acreditar na gente, acreditar que teu tempo doado ia ser importante. Sim. E que ia ser valioso para nós. Essa é outra coisa que eu acho que tem que fazer mais na minha vida ainda, né? Que eu já trabalhei mais, assim, doando meu tempo. Eu acho que tem coisas que tem que ser feita ainda nisso. Serem feitas. E é muito valioso, é muito bom te ouvir. É muito bom te ouvir. Obrigada. Muito bom chorar contigo. Ai, pois eu sou meio choroninha também. A gente ia ficar umas 2, 3 horas aqui batendo trela. Porque às vezes no consultório tem que me equilibrar, né? Às vezes me escorre uma lagriminha ali, tá? Acredito. A gente atendendo já chora. Eu sou chorona também, meu Deus. Verdade. Então, meninas, vou passar os nossos patrocinadores aí. Vamos falar um pouquinho de cada, que eu acho que é muito importante também, outros que acreditaram, né, no nosso projeto e estão conosco. Vamos lá, iniciando então. Opa! Consegue voltar um pouquinho para nós? Para a gente poder... Não vou conseguir falar, tá muito rápido. Eu vou ter que voltar desde o início, eu acho. Ai. Como é que é? Rose, por favor. Rose, volta, por favor, pra nós, que não tá rolando aí. Eu me perdi, gente. Me emocionei aqui. Ele deve estar nos xingando. Ah, com certeza, sim. Não tem problema, a gente é acostumada já. Patrocinadores. Aê! Gurias Amateando, então, que trouxe os itens para nós aqui, nossa cuia. Depois a gente vai deixar o Instagram, trouxe nossos quitutes. Gaso do Alemão, mais uma vez presente com a nossa aguinha do chimarrão. Nossos docinhos aqui. A Vita, da amiga da Rê, né? Que é psico, maravilhosa. A Mayara Barcelos. Complice, gestão financeira da nossa amiga Carmo, esposo Davi, aqui de Porto Alegre também. Proporcionaram espumante. Espumante é a nossa... Vanessa Marques, cuidados com pele, cuidados com a parte de envelhecimento aí, que é tão importante, né? Nossa amiga Manu, da Beng Miranda, ela e o esposo, ela é sensacional, super maravilhosa. Madai, que a gente comentou sobre os cuidados, né, pós-operatório, de gestantes e tudo mais. E a nossa Gi Ferreira, nossa parceira, que firmou para todos os episódios, gente. Nossa, maravilhosa. Nossa fotógrafa, que nos acompanha há um tempão e tá aí com a gente hoje, fazendo os nossos fotinhos e bastidores. E o trabalho dela é incrível. Depois a gente vai falar um pouquinho mais no Instagram, né, delas. Mas acho que é isso. É isso aí, gente. Muito obrigada. Nos sigam, né? Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Isso aí. Tigras Podcast em todas a gente encontra. Isso. Refogaça, Carol Banazeschi, Caroline Banazeschi, que está o meu. E Ju, _ Lavarda. Facinho. Um beijo e até o próximo podcast de Tigras Multiverso delas. Isso aí, último agradecimento que eu sempre tenho que fazer a Deus, né? Por nos proporcionar esse momento juntas, por nos dar a oportunidade, as capacidades, as nossas competências para estarmos aqui dividindo isso e agregando a outras mulheres, que é o nosso objetivo. É isso aí. Fechou, meninas. Aê! Hoje o produtor ficou feliz! Aê!